Bom dia a todos. Queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos e aqueles que nos assistem também que assistem a estes momentos pela internet, que todos possamos viver estes momentos aqui na Casa de Deus esta manhã, aqui em Setúbal, de uma maneira em que possamos unir-nos uns aos outros e ao amor de Deus. Nós, neste momento, vamos ter a oportunidade de participarmos todos ativamente neste culto de adoração, através da devolução dos nossos dízimos e também das nossas ofertas, e gostaríamos assim de pedir aos diáconos que estão escalados para procederem então à recolha dos dízimos e das ofertas, e vamos então participar todos em conjunto neste ato. Graças a Deus, porque Ele é bom e o seu grande amor é assim. Demos graças a Deus, porque Ele é bom e o seu grande amor é assim. Oremos. Pai que estás nos céus, nós te entregamos estas ofertas, estes dízimos, e que nós te pedimos que as abençoes e que ajude para o movimento da tua obra. Em nome de Cristo, pedimos-te isto. Amém. Bom dia a todos os meus queridos irmãos. Foi-me perguntado há pouco, aqui pelo nosso ancião, se seria necessário ser apresentado, mas penso que a maioria ainda terá boa memória. Estou muito grato por o Senhor permitir e poder estar com os irmãos esta manhã, de poder, de alguma forma, poder colaborar aqui, noutros lados onde for preciso, de anunciar o Evangelho. Graças a Deus está tudo a correr bem.
Portanto, a seguir à minha intervenção cirúrgica, que era uma coisa que era expectável, não me apanhou de surpresa, sabíamos que iria acontecer mais tarde ou mais cedo. E aquilo que me tentaram ajudar foi alguém que me emprestou um andarilho. Sabem como é? Aquela coisinha com que a gente anda. Até que cheguei à conclusão que o melhor andarilho é uma tribuna como esta. É aquela certamente que nos dá mais segurança. E andei com 2 canadianas há algum tempo, depois com uma, outra canadiana, agora ando com uma portuguesa. O resto da vida que o Senhor me possa abençoar. Queria dar as saudações a todos os meus queridos irmãos, até àqueles que nos ouvem através da internet, que se possam sentir parte integrante deste culto, que o Senhor os acompanhe, não apenas em espírito, mas presencialmente, que se sintam presencialmente no nosso meio também. Há vários anos atrás, diz que um jornalista, Bert Hunter, repórter de um jornal, Long Beach Press Telegraph, recebeu a incumbência de fazer uma reportagem acerca de uma mulher da cidade que lidava com serpentes. Quando o repórter foi à casa desta senhora, ele viu por logo que se tratava de uma pessoa que vivia numa bela mansão e era uma mulher jovem e diz que de uma beleza estonteante. Quando o jornalista expressou a sua surpresa pelo facto de uma jovem como ela se envolver numa atividade tão arriscada, a moça riu e disse: sabe, eu gosto desta espécie de perigo. Nós temos visto certamente agora através da internet como há pessoas que levam animais destes para casa, pequeninos, e depois eles crescem, e depois alguém tem que os ir buscar porque se tornam quase insustentáveis estarem dentro de uma casa, além dos perigos que comportam. O que é certo é que esta jovem disse: isto é uma mania como outra qualquer, um dia isto vai passar e eu vou deixar as serpentes e vou me dedicar a outra coisa qualquer. Então, enquanto Bert, o jornalista, aprontava o seu equipamento fotográfico, a jovem trouxe algumas cestas de vime contendo vários répteis venenosos, colocou-os no chão e começou a lidar com eles. Depois de segurar vários desses animais perigosos e venenosos, ela disse para o jornalista: agora fique tranquilo, mantenha-se à distância, porque esta serpente é a mais nova de todas, ela é extremamente venenosa e não está ainda acostumada comigo. Portanto, mantenha-se calmo. E ela assim fez. Ela pegou naquele cesto, pegou naquela haste, né? Tirou a serpente e a determinada altura ela parou e disse: algo está errado. E eu vou ter que colocar... E diz que não terminou a frase. Eu vou ter que a colocar no cesto, novamente, provavelmente. E aquela jovem ficou rígida. Mas conseguiu ainda pronunciar uma frase e disse: por favor, corra rápido à casa de banho em cima, no primeiro andar. E na farmácia está lá uma pequena caixinha de medicamentos. Está lá um antissoro, por favor, traga-me, por favor. Aquele homem assim fez, mas podemos imaginar a situação, não é? Então ela deu instruções, já espumando um pouco pela boca, pronunciando com muita dificuldade, disse: por favor, meta esse medicamento na seringa. E aquele homem ficou tão perturbado e tão atrapalhado que, quando foi a partir a seringa, o líquido partiu-se, portanto, perdeu-se todo, portanto, escorreu todo pelas mãos dele. E ele perguntou para a jovem:
Há mais outra seringa? Há outro mais um de veneno? Aquela jovem não respondeu. Diz que em minutos lhe sobreveio a agonia da morte. E esta vida se foi. Lidar com serpentes, com cobras, certamente não é fácil para nós, não é? Enfrentarmos só isso. Mas nós sabemos bem o que é o pecado. Sabemos que quando pecamos, desobedecemos à lei de Deus. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Sabemos quão terrível é o pecado e quanto custou para que nós fôssemos libertos das suas garras. Como é que cada um de nós encara o pecado? Como as falhas de caráter? Como defeitos a serem vencidos? Nós, pecadores, não vemos certamente o pecado na sua verdadeira realidade. Conheço pessoas, não sendo da igreja, que me diziam muitas vezes: eu não sei o que é isso de pecado, não sei o que é isso de me arrepender, eu para mim fiz, sei que está mal feito, acabou, não penso mais no assunto. Mas o pecado, meus caros irmãos, é muito mais do que desvios de caráter, é muito mais grave e ofensivo do que aquilo que nós podemos imaginar. O profeta Isaías põe o dedo na ferida. Eu aconselho os meus queridos irmãos a abrirem o livro de Isaías, logo no primeiro capítulo, no versículos 5 e 6. Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Esta é a condição de todo o ser humano, de todo o pecador. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E nós devemos realmente compreender, porque somos, na verdade, pecadores, que somos atingidos por uma chaga terrível. Não é apenas a doença, portanto, de um dos membros, mas de todo o corpo. Desde a sola do pé à cabeça, é um corpo tomado de feridas infecciosas, purulentas. É certamente um quadro desagradável. Porque é que o profeta usa esta linguagem tão rígida e tão dura para mostrar precisamente quão ofensivo é o pecado ao nosso Deus? O pecado é bem ilustrado pela serpente. Já vimos hoje, quando eu estava ali, eu vi o nosso prezado irmão, passar a escola sabatina, e ao falar precisamente da serpente, e não há dúvida que é certamente alguma coisa que é aterradora. Brincar com o pecado é difícil. Ou melhor dizendo, fácil é brincar com o pecado, mas as consequências são difíceis. Eva, por isso há pouco o nosso querido monitor falava disto, e foi isso que aconteceu. É o nosso monitor, ele sabe quem é, ele sabe quem é. E nós sabemos também. O que acontece é que a serpente é, na verdade, um animal difícil de encarar. Eu não posso nunca esquecer, quando estava em Colonge, todos conhecem, a maior parte dos irmãos conhecem o pastor Ezequiel Quintino. O pastor Ezequiel Quintino foi uma pessoa que estudou comigo, muito minha amiga, ainda hoje é. Simplesmente, quando estávamos em Colonge, ele não morava no colégio. Enquanto eu estava no colégio, ele não se vai zangar com isto, vou dizer isto, quando eu estava no colégio, pagava ao colégio, portanto, os estudos, pagava o aluguer de um quarto
e ele vivia numa belíssima casa na montanha que pertencia ao embaixador que tinha estado em Portugal. E então, quando ele se ausentava, tinha, aliás, a casa, a vivenda sumptuosa, tinha um anexo onde vivia, portanto, alguém que tomasse conta da casa quando eles não estavam, e, enfim, seria sempre o braço direito para qualquer emergência. Não era fácil viver lá no meio da montanha, uma viagem, portanto, no Saleve, imagina, né? Mas rodeado por árvores, mas uma casa belíssima. Um dia fui visitá-lo, me procedi a visitar, e encontro a ele num estado terrível. Os olhos esbugalhados, o cabelo todo levantado, todo eriçado, e eu disse: o que é que se passa? O que é que se passa? O que é que podemos dizer? Ele: eu falo. E estava completamente descontrolado, e então quando finalmente se acalmou, ele disse: matei uma cobra. E sabem que em Colonge existiam serpentes, que é uma coisa que em Portugal não existem, serpentes venenosas, contrariamente àquilo que nós imaginamos. A serpente, pronto, é uma cobra sem cauda. A cauda termina de forma abrupta e a cabeça é triangular. E nós estávamos avisados pelo colégio que quando fossem os dias especialmente de imenso calor ou de trevoada, que não devíamos sair para a montanha, a não ser bem calçados, com boas botas, né? E que, sobretudo, tivéssemos o cuidado de não mexer em nenhuma pedra. Levantar uma pedra, por curiosidade, porque elas, com o calor, com o tempo de trevoada, elas tornavam-se extremamente perigosas, e sabem que, portanto, a mordidura de uma serpente pode ser mortal. Felizmente, enquanto lá estive, nunca tivemos casos desses, mas estávamos alertados certamente para isto. E eu gostaria de saber se algum de nós levaria uma serpente para casa para que os nossos filhos brincassem com ela. Ou quanto nós dormiríamos seguros ao lado de uma cascavel. Eu não tenho aqui uma pessoa de família que não está hoje presente, que é a irmã da Sónia. Se eu estivesse a contar esta história, ela já estava com os pés levantados em cima dos bancos, ou em cima do chão, não é? Porque só de pensar nesta cena, ela poderia... Ninguém no seu perfeito juízo diria que sim a esta minha pergunta. Nós temos um instinto de sobrevivência que nos faz afastar-nos logo de uma cobra, de animais peçonhentos. E não só. Sabem que nós temos em nossa casa muitas plantas em vasos que estão na nossa casa. Já sabemos que no nosso quarto nós não devemos pôr plantas porque tiram oxigênio que é tão necessário à nossa respiração e um sono tranquilo. Mas às vezes na cozinha, nos anexos, temos plantas verdes. E há bem pouco tempo eu li numa revista que grande parte dessas plantas são venenosas e algumas delas com consequências terríveis. E é extremamente curioso que uma criança que é capaz de inocentemente pegar numa peça de fruta e metê-la à boca, não colhe uma daquelas plantas. E se uma daquelas plantas simples que nós temos com vulgaridade, tanto nos nossos lares, se metessem aquilo à boca uma criança, poderia inclusive perder a sua vida. Mas Deus também nos dotou desse princípio, portanto, de sobrevivência, que faz com que uma criança não pegue. Aquelas folhas não são atrativas, mas são extremamente mortais. Quão longe nós andamos, certamente, deste precipício do pecado? Estamos, certamente, nos escudando do pecado de forma correta? Já aqui foi falado que Eva, e também foi eu vi ali, não, ainda ouvi ali que Eva se calhar não foi a maior culpada, não é? A mulher que te me deste.
mas eles tinham instruções para não se afastarem um do outro. E se Eva se afastou e foi culpada por isso, Adão se descuidou também. Portanto, eu penso que as culpas serão certamente repartidas. O certo é que, qual foi o problema de Eva? Qual foi o primeiro passo para a queda? Foi porque ela ouviu a serpente e foi enganada pela serpente. Foi essa a desculpa que ela deu. A serpente me enganou, eu comi. Mas qual foi o primeiro passo para a queda? Não foi porque Eva acreditou na serpente, mas porque primeiramente desacreditou das palavras de Deus. Podes comer de toda a árvore, podes comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não portanto, tocarás. Não foi, portanto, a questão dela ouvir e ser enganada pela serpente, mas nós nesse aspecto, meus queridos irmãos, temos que ser muito pragmáticos. Quando Deus diz é porque Ele sabe, Ele tem as suas razões. Não é? Ele sabe certamente muito melhor do que nós o que é bom para nós. E Eva se descuidou em certa medida, se aproximou daquilo que nós chamamos, que temos que evitar, de nos aproximarmos da oferta de pecado. Já contei aqui algumas vezes essa experiência daquela criança, não é, que estava tentando colher uma maçã numa área comercial, não é? E o homem que estava dentro viu que aquela criança levantava a mão e colhia, estendia a mão para umas maçãs que estavam expostas num pomar de venda, de porta aberta, não é? Mas cá fora estavam as maçãs, até que o dono, o proprietário, por dentro viu e disse, veio cá fora à porta e disse: olá, meu menino, estás a tentar roubar uma maçã? E ele viu-se apanhado e disse: não, eu estou a ver se não roubo. Não é? Se eu estava a ver se não roubava, estava certamente no pior local, no pior sítio. É provável que na nossa mente nós comecemos a associar o que serão as serpentes na nossa casa. Ou essa oferta de pecado que às vezes nos entra para a porta dentro, ou nos nossos hábitos. Determinados programas de televisão, alimentos proibidos, vestuário inadequado, hábitos impróprios. Nós somos muitas vezes capazes de reconhecer os pecados, mas normalmente os pecados dos outros. Os nossos jovens não sabem o que é, mas os mais novos, mas sabem o que eram os peixeiros antigamente. Ainda às vezes nas praias, quando a gente vê a recolherem peixe, eles ainda usam isso, que é os cabazes, não é? É um tronco, não é? E à frente tem um cesto, atrás tem o outro, e eles transportam o peixe assim. E alguém dizia: eu transporto com esses cabazes, eu transporto os pecados. À frente os dos outros, atrás os meus. Não é? E nós sabemos o que é o pecado, então, sobretudo se forem os pecados dos outros, nós estamos muito sensíveis, sempre muito despertos para isso. Mas em relação aos nossos próprios pecados, essa é certamente a posição mais difícil de nós, detectarmos. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, que aquilo que nos pode afastar certamente do pecado é um verdadeiro relacionamento com o nosso Deus. Este está a chave. Efésios 2, versículo 8 e 9. Diz o seguinte, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Enquanto não compreendermos quão maligno é o pecado e quão impossível é para nós, seres impotentes, manter-nos sem o seu poder, nós estamos expostos ao perigo. Mas sabem que há um antídoto para o pecado.
Um dia, o povo de Israel, conhecemos essa história, não é? Aliás, as meditações matinais que eu aconselho vivamente que os irmãos leiam, porque são escritas por um homem extraordinário, George Knight, e ele esta semana falava precisamente desse episódio das serpentes no deserto. O povo de Israel, depois da forma miraculosa como Deus os libertou do Egito, depois de terem atravessado um obstáculo tremendo, que era o Mar Vermelho, quando tinham, inclusive, nas suas costas, já no seu encalço, as tropas egípcias, vimos a forma miraculosa como Deus os liberta. Eles já tinham visto isso nas pragas, como Deus tinha liberto, portanto, atacava as pragas, e estas pragas não os atingiam a eles. Mas nós, seres humanos, somos assim, facilmente esquecemos as bênçãos de Deus. E quando nos surge um problema, aí estamos nós. Não sei se os irmãos têm nas vossas Bíblias, eu faria um conselho, porque nem sempre todos terão, aqueles mapas no final da Bíblia. Tem algum mapa, os irmãos, do Êxodo, na Palestina? Eu tenho na minha, não é, aqui um mapa que fala do Egito e do Sinai. Os irmãos sabem, o povo de Israel estava aqui no Egito, a determinada altura atravessa o Mar Vermelho, e sabem que do Mar Vermelho até Israel, quantos quilómetros é que seriam aproximadamente? Uns falam em rigor 425 quilómetros, outros falam em 500 quilómetros. Mas para aquela época, mesmo para o povo de Israel, com as suas carruagens, com as suas carroças, andando a pé, seria muito provavelmente um mês de caminho. Mas devido a um pecado, sabem qual é um pecado? O pecado tremendo de Israel, que é muito frequente no nosso meio também. Alguém se lembra qual era esse pecado? Começa por M, um U a seguir e um R. Murmurar. O pecado da murmuração. Eles estavam sempre queixosos, estavam sempre, e a determinada altura, quando eles estavam perto de poder chegar à terra prometida, mas só porque passaram durante algum tempo por uma espécie de um pequeno deserto, num caminho, eles começaram a revoltar-se contra Deus. Deus era o culpado, no fundo tinha-os tirado do Egito, para no fundo virem morrer ali. E devido à sua incredulidade, vão a ver? Se tiverem oportunidade de ver nos vossos mapas, vejam um dia, consultem em vossa casa. Né? Eles estavam aqui, Israel, prometida, a terra prometida era aqui. E eles andaram, devido à incredulidade, à sua incredulidade, andaram 40 anos vagando no deserto. E ainda assim Deus tinha cuidado sempre deles. O que é que falta normalmente num deserto? Água. E a determinada altura eles clamaram, não temos água, não temos água, não temos água. E Deus quê? Lhes concedeu água. Não temos alimento. Deus lhes concedeu realmente o melhor dos alimentos, o maná. E quando falamos de um deserto, lembramos sempre de temperaturas tórridas, não é? Mas esquecemos um outro pormenor. É que no deserto, durante o dia, as temperaturas são elevadíssimas, durante a noite são temperaturas negativas. E Deus deu-lhe uma espécie de ar-condicionado no deserto. Durante o dia havia uma enorme nuvem, não é? Que encobria o sol, que lhes dava a sombra para eles poderem caminhar. E durante a noite havia quê? Uma coluna de fogo, uma excelente lareira, não é? Que os podia certamente aquecer. Deus cuidou que os seus pés não inchassem,
que as suas roupas não se rompessem e protegê-lo dos animais perigosos. Também sabemos que no deserto há duas espécies de animais que se encontram aí facilmente, e ambas perigosas. Os lacraus, né? Campeiam muito nessas areias, e depois as serpentes. E Deus tinha protegido realmente o seu povo destas serpentes. Mas o povo necessitava de ser ensinado. E às vezes Deus não quer que nós aprendamos pelo sofrimento. Mas quando nós desobedecemos, diz que Deus repreende e castiga a todos quantos ama. Deus às vezes permite que as coisas aconteçam para que nós possamos certamente aprender assim verdadeiras lições. Agora o povo murmurava contra Deus. O Espírito de Profecia diz que a determinada altura vieram então as serpentes para atacar o povo de Israel. Para atacar o povo de Israel. E diz que não havia tenda nenhuma onde não houvesse, podemos ler esse relato, houve então terror e confusão por todo o acampamento. Em quase cada tenda havia moribundos e mortos. Ninguém estava livre. Muitas vezes o silêncio da noite era interrompido por gritos penetrantes que significavam novas vítimas. Todos estavam ocupados em tratar dos sofredores ou esforçando-se com cuidado torturante por proteger os que ainda não tinham sido picados. Então o Senhor deu uma ordem a Moisés. Que aqui a gente tem alguma dificuldade sempre em compreender este episódio. Eu não digo que tenha as dúvidas todas. Deus mandou fazer uma imagem, uma serpente, enrolada numa haste. Imagina uma espécie de cajado, não é? E o povo tinha que fazer apenas uma coisa. Era quê? Era olhar para essa serpente. Eles não tinham que andar com elas aos ombros. Eu já estive numa cidade que todos nós conhecemos muito bem. Tem 4 letras. Roma, onde está o Vaticano. E a determinada altura há lá um representante, uma certa imagem de um apóstolo que todos nós conhecemos. Por qualquer razão, ele é negro, feito de material escuro, como breu, e todas as pessoas fazem filas ali para beijarem um dos pés. E sabem, só passam lábios ali. E os dedos dos pés estão completamente gastos, o pé completamente gasto, de milhares e milhares de pessoas que ali vão, que fazem fila para beijar os pés. E Deus pede tão somente para olhar. E sabem que mesmo na nossa mentalidade, nós temos uma herança católica, às vezes no nosso meio, né, também inerente. Para nós parece que é mais fácil fazer algo do que olhar para algo. Mas é assim que nós podemos exercitar a nossa fé. Aquela serpente era o símbolo do pecado e era ao mesmo tempo o símbolo do Senhor Jesus na cruz com o peso dos nossos pecados. Como os irmãos sabem, quando o Senhor Jesus foi crucificado, quando o sol de sexta-feira se estava a pôr, e as autoridades judaicas queriam resolver a questão do pôr do sol, tentaram apressar, não é? E faziam isso. Aos dois que estavam ao seu lado, crucificados com Jesus, o bom e o mau ladrão, o salteador, o bom e o mau salteador, quebraram-lhe as pernas. Ao Senhor Jesus, o que é que fizeram? Lançaram uma lança, foi cravada uma lança. E saiu o quê?
saiu água e sangue. O Senhor Jesus já há muito tinha morrido, ou há algum tempo tinha morrido. E dizem os entendidos que aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus foi o rebentamento do coração de Jesus, a dilaceração. E não foi pelo sofrimento físico, que seria tremendo. Já todos sabem, já mencionei aqui, que esse homem, Mel Gibson, fez um filme extraordinário sobre a paixão de Cristo e que ele terá exagerado certamente numa questão. Ele quis salientar para o filme, né, passar para o filme, o grande sacrifício, o grande sofrimento físico do Senhor Jesus. Por isso aquelas imagens são muitas vezes aterradoras, mas ele não consegue, certamente não conseguiu descrever naquele filme que aquilo que levou à morte em poucas horas do Senhor Jesus não foi o sofrimento físico, mas foi o sofrimento moral, em que o Senhor Jesus estava ali naquele momento perante o seu Pai e não sabendo se o seu sacrifício seria realmente aceito. E Jesus transportava sobre si, diríamos, o pecado de toda a humanidade. Naquele momento ele sentiu a separação do Pai, outra tremenda angústia. Eu estava ali sozinho, entre o céu e a terra. E isso foi certamente aquilo que provocou a morte antecipada do Senhor Jesus, esse tal dilaceramento do coração. O coração rebentou. E há situações, dizem os entendidos, que em situações de tremendo stress, isso pode acontecer realmente com o ser humano. Aconteceu com o Senhor Jesus. Claro que isto é só uma parte, essa serpente, que ainda hoje é um símbolo, sabem, não é? Conhecem? Qual é o símbolo que é usado hoje nas nossas cidades? Há uma espécie de estabelecimentos, não é? Que também promovem a cura, que são o quê? As farmácias, não é? Que têm esse símbolo. Mas toda a gente sabe que não foi a serpente que curou o povo de Israel. Foi a sua fé. Foi olhar. Não é certamente o símbolo da farmácia que cura, não é? É a toma dos medicamentos, do tratamento, de fazermos aquilo que é indicado. E infelizmente, também nos dizia George Knight, eu lembrava de George Knight esta semana, numa das meditações, que aquela serpente facilmente se transformou no meio da adoração de uma imagem. Então foi no tempo do rei Ezequias, aqui já estava no templo, e havia as pessoas que olhavam, quase idolatravam aquilo, que por ordem, por inspiração do Senhor, ele que destruiu, partiu aquela imagem. Isto apenas uma parte. Meus queridos irmãos, nós somos atacados de uma doença terrível, de uma chaga mortal. E há uma doença que nos fala também no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que era uma doença terrível daquela época, que era a lepra. E ser atingido pela lepra era a pior coisa que podia acontecer a qualquer um. Eu lembro-me de ser jovenzinho, estou na igreja aos 5 anos de idade. E quando um pastor, alguém fez essa menção, aquilo causou em mim uma profunda comoção. De saber que as pessoas fossem atingidas pela lepra, eram completamente desenraizados da sua família, eles eram postos fora das suas casas, fora do arraial de Israel, fora das suas casas, e tinham que viver com alguns andrejos, com alguns trapos, não é? E eram alimentados à distância. Quando alguém os ia alimentar, eles tinham que pronunciar em voz alta: imundo, imundo, imundo. E então a pessoa se afastava, o imundo se afastava, era colocado ali algum alimento e as pessoas vinham, se retiravam e a pessoa vinha novamente. Que coisa horrível. Essas pessoas tinham que suportar não apenas uma condenação quase à morte, mas sofrer a separação da comunidade, dos seus familiares, e sofrer ainda o escárnio, o desprezo de ser atingido por tal doença. Mas o Senhor Jesus teve sempre a solução, e nós sabemos que essa serpente
Foi dito, portanto, a Nicodemos, no encontro com Nicodemos, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, quando o Filho do Homem for elevado da terra, a todos atrairei, portanto, atrairei a mim e a outros, portanto, seriam atraídos a Ele. E nós podemos ver que quando Jesus andava no caminho, fazendo milagres, fazendo curas, certamente havia uma turba, uma multidão que andava sempre com Jesus. Podemos nós imaginar, estou a ver uma seara quando é movida pelo vento, não é? Eu estou a imaginar as pessoas todas que se queriam aproximar de Jesus, todas as pessoas queriam tocar. Houve uma mulher que também disse, se eu pudesse ao menos tocar nas suas vestes, eu seria curado. E a determinada altura, no meio daquela multidão, alguém tocou e Jesus disse, quem me tocou? E os discípulos disseram atónitos, mas como é possível? Tanta gente está a coisa, e tu notas que alguém te tocou. E disse, eu sei que de mim saiu virtude. Mas Jesus se aproximar de um leproso. Eu estou a imaginar as pessoas todas, à medida que Jesus andava, ia para um lado, e haveria 100, 200, 300 pessoas que o acompanhavam. E ia para o outro lado, o acompanhavam. E podemos imaginar, quando Jesus toca no leproso, toda aquela turba, em vez de acompanhar Jesus, fez o quê? Se retirou. Mas Jesus é a solução para a nossa doença, para as nossas chagas mortais. Vamos, para terminar, ler em São Mateus 5, São Mateus capítulo 5, capítulo 8, e versos 2. Eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo as suas mãos, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, ou ser limpo. Queridos irmãos, se é o pecado que nos torna doentes e imundos, se todos temos uma doença incurável, que é o pecado, se a nossa vida é uma afronta à santidade do nosso Deus, se todas as nossas justiças são trapos de imundícia, o que cada um de nós pode e deve fazer agora? Vir a Jesus Cristo, arrependidos dos seus pecados, crendo nele como seu único e suficiente Salvador, e o sangue dele que derramou na cruz, no Gólgota, por cada um de nós, será o suficiente para curar todas as nossas doenças, todas as nossas chagas. E assim nós seremos salvos, curados da nossa enfermidade. Seremos curados para sempre. E podemos assim ser vestidos, retirados os nossos trapos da imundícia e vestidos essa preciosa capa da justiça do Senhor Jesus. Possamos cada um de nós aceitar a sua oferta. Mas isso é desejo. Amém. Agora vamos cantar o hino 199. 199. Quando estava escolhendo um hino, eu escolhi este hino. Eu sei que ele é muito conhecido, não é muito conhecido. Então nós vamos levantar e vamos esperar que a nossa irmã toque a primeira estrofe e nós vamos troteando
Ele tem alguma musicalidade, eu sei que os irmãos se irão lembrar de alguns, não é? Mas... Pedimos a todos os membros que, após o culto, permaneçam para tratar de uma transferência e também a todos os dinamizadores, depois dessa reunião, também permanecerem para uma breve reunião com a direção. Então vamos orar. Oh Pai, te agradecemos por teres providenciado para que o pecado não nos vencesse e não permanecêssemos no nosso pecado. Oh Pai, ajuda-nos a aceitar essa oferta e que todos nós possamos, reunidos contigo, desfrutar daquilo que Jesus fez por nós na obra da redenção. Possamos estar ansiosos e a preparar-nos a cada dia para esse encontro. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.